Bom, o tema da nossa semana de oração, como todo mundo já sabe, eu espero, é Jesus acampa com você. E eu acho que não são todos que tiveram a oportunidade de acampar aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o último acampamento que a gente teve no Clube dos Gravadores. O primeiro acampamento é um desafio assim, gigante. E o meu primeiro acampamento foi há uns 6 anos. E esse último acampamento que o clube teve foi o meu primeiro acampamento sendo conselheira de uma unidade. E foi um desafio assim, igual foi no meu primeiro acampamento. Eu estava perdida, eu estava toda confusa, não sabia o que fazer. Um monte de menina para eu olhar e cuidar. E eu estava muito nervosa, igual está agora, detalhe. E nesse acampamento começou tudo bem, na sexta-feira. Não começou tudo bem, não. Começou já ruim porque eu tive que ir mais cedo para ajudar a montar a barraca. Quando eu era desgravadora, eu chegava lá e estava tudo pronto. Mas foi bem as lutas, né? Então a gente montou as barracas, preparou tudo para os desgravadores, eles chegaram. E no sábado deu tudo certo. A gente conseguiu fazer todas as atividades com eles e foi ocorrendo tudo bem. Só que umas 7 horas da noite de sábado começou uma chuva muito grande. Uma tempestade assim feia, com um vendaval, e as crianças ficaram assim com frio, porque elas tinham acabado de sair do banho e a diretoria ficou meio desesperada, porque todo o nosso alimento era para ser feito na fogueira. Só que não dava para fazer uma fogueira naquele vento. Não, dava, mas não com as crianças lá. Então lá tinha um lugar coberto, a gente deixou as crianças lá e a gente falou, olha, a diretoria vai lá, faz o alimento para as crianças e a gente volta, cada unidade dá para a sua unidade e tudo bem, todo mundo vai dormir. Só que tem um detalhe, a gente foi lá, desceu no local que a gente estava fazendo as barracas, as fogueiras, e veio, acho que o filho do dono, se eu não me engano, e falou pra gente que a gente não podia fazer as fogueiras porque ele estava com medo, né, de colocar fogo em tudo, porque já estava acontecendo as queimadas ali no interior de São Paulo e onde a gente acampou é ali no Marco Divisório, ou seja, já estava com um clima ruim, estava cheio de fumaça, caindo fuligem, caindo fuligem, e ele falou, não, vocês não vão fazer as fogueiras, a gente não vai deixar. Aí a gente ficou assim, e agora? O que a gente vai fazer? Então a gente decidiu mandar as crianças para a barraca, para eles não ficarem ali no vento, e a gente precisa do lugar que eles estavam ali cobertos, porque a gente decidiu se juntar e fazer lanchinhos com a comida de todo mundo para o clube inteiro. A gente foi pegando fruta de todo mundo, pegando pão de todo mundo, queijo, alface, tudo. E a gente fez assim, lanche para o clube todo. E no final deu certo. Só que foi uma tragédia, viu? Assim, deu quase tudo muito errado, mas graças a Deus deu certo. E falando disso, eu lembro daquele que a gente pode abrir. E falando disso, eu acho que a gente pode abrir em Mateus 28:20. Que fala aqui, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus, Ele vai estar com a gente nos piores e nos melhores momentos, e a gente está aqui para seguir Ele e para entender que Ele vai estar com a gente realmente. Nesse acampamento tinha tudo para dar errado, tinha tudo para a gente, talvez, sei lá, ficar com criança com fome, com frio, e acabou dando tudo certo. Eu até comentei depois com o Gabriel que às vezes o filho do dono veio falar isso pra gente porque, sei lá, um livramento, às vezes ia acontecer alguma coisa realmente, mas deu certo. No acampamento, Jesus, Ele está com a gente nos piores e melhores momentos. E a gente pode trazer isso para a nossa vida espiritual. E por quê?
3:8, fala que Jesus caminhava com Adão e Eva. E também em Êxodo, se eu não me engano, deixa eu ver, em Êxodo 13:21-22, Jesus estava com o povo de Israel no deserto. De dia colocando a nuvem para eles não morrerem de calor e à noite colocando a nuvem de fogo para eles não morrerem de frio. E é a mesma coisa com a gente. Quando a gente precisa de Jesus em qualquer circunstância da nossa vida, Ele vai estar com a gente para colocar aquela nuvem que a gente precisa naquele momento. E Deus também promete que Ele não vai deixar a gente sozinho. Ou seja, tudo que você for fazer, aonde você for fazer, Deus vai estar fazendo com você. Depois eu abro isso daqui. Jesus, Ele também nos guia e protege em qualquer caminho que a gente vá. No acampamento, por exemplo, eles têm crianças do Clube dos Desbravadores de 10 a 16 anos que são liderados por pessoas mais velhas e já experientes. Com Deus é a mesma coisa. Nós somos os desbravadores dele e ele vai estar lá para guiar a gente aonde que a gente vai e para ensinar o que a gente for aprender. Foi engraçado nesse acampamento que as crianças elas estavam aprendendo coisas simples e eu parei para refletir que às vezes nem nas coisas simples a gente pede ajuda para Deus. Às vezes a gente só vai nele quando é uma dificuldade muito grande para a gente ou quando é uma coisa ali que a gente sabe que a gente não vai conseguir sozinho. E em coisas simples a gente ajuda as crianças do Clube dos Desbravadores. Uma desbravadora minha, por exemplo, chegou em mim e veio pedir ajuda para lavar a louça. Aí eu fiquei assim, ué. Aí eu percebo que às vezes é necessário essa ajuda, porque às vezes a gente não sabe como fazer aquilo, ou a gente acha que a gente sabe e a gente vai acabar fazendo errado. Então pedir ajuda para Deus é o melhor caminho, tudo que a gente for fazer. Na Bíblia, Jesus também é frequentemente descrito como o pastor que cuida das suas ovelhas. Em João 10, 11 e 14, fala assim. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ou seja, Deus dá a vida por nós, que somos as ovelhas dele. E no clube, nós estamos na liderança, a gente também dá a vida pelos nossos desbravadores, mas de formas diferentes. E Deus, Ele é o nosso propósito de vida eterna. Nós somos as ovelhas dele, Ele é o nosso pastor, e Ele quer nos guiar para esse caminho da vida eterna. Assim como nós no clube queremos guiar os nossos desbravadores para esse caminho também, para que eles possam ter esse contato com Jesus, encontrar Ele e poder sentir essa paixão por Deus, esse amor que a gente acaba criando. Quando a gente vê o maravilhoso Ele é, Ele fala com a gente nos pequenos momentos até os maiores momentos. Jesus também está ali para suprir todas as nossas necessidades. Quando a gente acampa, a gente tem necessidades básicas, tipo alimentação, lugar para dormir, água, e Jesus está ali também para suprir nossas necessidades da vida. Tipo, não só física, mas espiritual. Quando a gente, por exemplo, está se sentindo mal, ou agora com um monte de gente com doenças psicológicas, tipo depressão, ansiedade, Deus está lá para isso também. Deus está lá para tudo. E é isso que eu quero que todo mundo tenha no coração, que Deus está lá para ficar com a gente, para mostrar pra gente que Ele pode ajudar a gente em qualquer circunstância.
19, se vocês quiserem abrir, por favor. Diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. E essa promessa reflete todo o poder de Deus sobre nós, porque Ele conhece as nossas necessidades antes que a gente peça para Ele. Em Mateus 6:8 também diz algo parecido, que fala que eu estou um pouquinho nervosa, acho que vocês perceberam, então ignoram. Em Mateus 6:8 diz assim: não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidades antes que lhes peçais. Ou seja, Deus, Ele vai saber da sua necessidade antes de você pedir para Ele. Porém, Ele quer que você peça para Ele. Porque Deus, Ele quer ser nosso amigo. E quando a gente tem um amigo muito próximo, a gente geralmente tende a contar tudo para aquele amigo. A contar o que está incomodando a gente, coisas que estão fazendo a gente feliz. E Jesus é a mesma coisa. Ele quer que a gente tenha essa intimidade com Ele. Por isso, Ele quer que a gente fale das nossas necessidades, mesmo Ele já sabendo delas e já, talvez, preparando tudo para dar certo, de acordo com aquela necessidade. A comunhão que a gente deve ter com Cristo é a maior fonte de verdade que a gente tem que ter com Ele. Porque sem comunhão com Ele, a gente vai acabar sem ter o nosso pão da vida, sem ter a nossa maior necessidade suprida. Porque é Ele quem vai nos dar Ele quem vai suprir essa necessidade. Jesus também é a nossa luz na escuridão. Durante o acampamento, geralmente quando fica à noite, tem gente que tem medo de escuro. Eu não sou uma dessas pessoas, mas tem muitas crianças, acho que deve ter até gente mais velha que tem medo de escuro. E porque realmente o escuro ele parece um pouco desafiador, parece um pouco perigoso. Mas Deus, Ele mostra pra gente que Ele é a nossa luz na escuridão. Ou seja, independente de onde a gente esteja, de onde a gente vá, que a gente veja que é perigoso, que é desafiador e que parece estar escuro pra gente, Deus vai estar lá e Ele vai estar lá sendo a nossa luz, para guiar o nosso caminho. E o que nós temos que nos lembrar é que Jesus, Ele não vai estar lá também só para guiar o nosso caminho ou só para iluminar. Ele está lá também para nos dar esperança de que caminhos melhores virão. Porque Jesus, Ele é a nossa segurança. Quando a gente está acampando, a gente tem perigo não só no escuro, como também normalmente a gente vai para lugares que podem ter animais que possam fazer mal pra gente, pode ser um lugar, sei lá, que tem alguma rampa e alguma criança que vai lá e se machucar. Então o perigo no acampamento sempre vai existir. Mas quando tem um líder para guiar a gente e para mostrar pra gente que vai dar tudo certo, que a gente não precisa ter esse medo, a gente acampa e parece que não tinha nada que fosse deixar a gente mal. Parece que aquele acampamento foi feito pra gente literalmente estar lá e que nada de mal vai acontecer pra gente. E essa segurança, esse sentimento,
que Jesus quer que nós tenhamos no nosso coração. Ele quer que a gente vá para qualquer lugar e com a certeza de que Ele vai estar lá para suprir as nossas necessidades, para mostrar para a gente que está tudo bem, vai ficar tudo bem e que a gente não precisa ter essa preocupação com os perigos ou com os desafios que vão aparecer. Vamos abrir agora João 10, 28. Fala assim: eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará na minha mão. Isso é ele falando das ovelhas dele. E como eu disse antes, nós somos as ovelhas dele. Então, nós não seremos arrebatadas e nós não pereceremos, porque Ele é o nosso pastor. E voltando a falar da luz, desde a criação, a gente vê que Jesus, Ele tira o mundo das trevas e traz a luz. E alguém aqui pode estar vivendo em um momento de treva, mas você pode ter a certeza que Jesus vai ser a sua luz nesse período. Amém. Em Salmos 46, 1, Deus declara assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E esse verso nos dá a confiança de que Jesus vai estar conosco em todos os momentos, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A gente, em qualquer momento de socorro, pode chegar nele, que Ele vai ser quem vai nos mostrar a luz dele, quem vai iluminar o nosso caminho e quem vai nos trazer a esperança de volta. E essa segurança que Ele vai trazer para cada um de nós, ela não é temporária ou frágil, porque Ele prometeu que nenhuma das suas ovelhas ia perecer ou ser arrebatada. Ou seja, essa segurança que Ele nos traz, ela é eterna. Jesus é o nosso refúgio, a nossa segurança, e Ele vai estar conosco em todos os momentos, como eu disse. Em um acampamento, os pais, as crianças, eles entregam tudo na mão da diretoria. E às vezes a gente acha que a gente não vai ser bom o suficiente. Eu, por exemplo, nesse acampamento eu já estava surtando. Eu com 7 meninas, sem mais ninguém. Eu falei, se acontecer alguma coisa com alguma delas, o que eu vou falar para essas mães? Só que eu sabia que eu não estava sozinha. Eu sabia que Deus estava lá comigo, assim como Ele está aqui com cada um de vocês. Amém. E assim como o acampamento e a vida é uma jornada cheia de emoções, cheia de desafios, de alegrias, de tristezas, a nossa vida espiritual, a nossa comunhão também é assim. Às vezes, pessoas que não estão aqui também percebam isso, mas não da forma que nós percebemos, porque nós sabemos que, mesmo em meio a todo esse caos, a gente tem um refúgio. Talvez para eles o refúgio seja coisas não tão boas, mas para nós o refúgio é a imensidão de Deus. Deus nos chama para confiar nele plenamente, sabendo que, independente do que acontecer,
Ele vai estar presente com cada um de nós em cada passo da nossa caminhada, em cada momento dessa jornada. E que hoje cada membro aqui da igreja, cada desbravador possa renovar essa comunhão com Deus, possa confiar mais em Jesus, entregar a vida e as preocupações na mão dele, que a gente possa estar com ele até o fim e que ele possa permitir que cada um de nós tenhamos esse amor imenso por ele, que nós também, em qualquer circunstância, acampamento, na vida, possamos ter a certeza de que ele vai estar em nossos corações, nos guiando e nos mostrando que ele é a fonte da vida. Amém. Vamos orar?